Os aeroportos brilham como templos da viagem moderna. Luzes fortes, lojas duty-free reluzentes, a voz polida no interfone dizendo que tudo está no horário. Mas aqui está a verdade que ninguém diz em voz alta. Os aeroportos são projetados menos como portais e mais como armadilhas. Cada passo, desde a garrafa de água cara até o táxi esperando do lado de fora, é cuidadosamente construído para te esgotar. Mas o que a maioria das pessoas nunca percebe é isto. Espalhados nas sombras de todas essas armadilhas estão benefícios gratuitos e brechas ocultas. Pequenas vitórias que você pode conquistar se souber exatamente onde procurar. E uma vez que você as encontra, toda a experiência de voo se transforma. Por isso que hoje não vamos avançar. Vamos retroceder. Vamos começar no final da sua viagem, o momento em que você sai do terminal, e retroceder, passo a passo, até chegarmos ao início. Porque muitas vezes os segredos mais bem guardados estão escondidos ao contrário. Então aperte o cinto. Quando terminarmos, você saberá como evitar todos os golpes do aeroporto, pegar todos os brindes que eles nunca anunciam e viajar como se tivesse hackeado todo o sistema. Número 10. Transporte gratuito para a cidade. Você sobreviveu ao voo, passou pela alfândega. Suas malas finalmente estão em suas mãos. Neste ponto, tudo o que você quer é escapar do aeroporto e chegar à cidade. E é aí que o aeroporto te dá o aperto final. Taxistas circulando como tubarões, máquinas de bilhetes confusas piscando palavras estrangeiras e aplicativos de transporte mostrando preços altos que fazem sua mandíbula cair. Viajantes exaustos pagam sem pensar. E essa é exatamente a armadilha. Mas aqui está algo que quase ninguém te conta. Alguns aeroportos mudam completamente o jogo. No aeroporto de Zurique, na Suíça, e no aeroporto internacional de Hong Kong, o transporte até a cidade é totalmente gratuito. Ônibus de traslado, bondes, até trens levam os passageiros ao centro sem custo adicional. Sem golpes, sem taxas escondidas, apenas uma viagem tranquila, direto ao coração da cidade. Pense no quão poderoso isso é. Enquanto um passageiro gasta $60 em um táxi, outro desliza pela cidade de graça. Essa é a diferença entre sair quebrado e sair na frente. O detalhe? Você não verá placas gigantes apontando isso. Esses benefícios estão enterrados nos sites oficiais ou escondidos em fóruns de viajantes. Eles não os anunciam porque por que fariam? Se você não souber, vai pagar. Mas se souber, acabou de conquistar a vitória mais fácil de toda a sua viagem. Os aeroportos querem que você saia exausto, financeiramente e fisicamente. Mas alguns, discretamente, te dão as ferramentas para começar de novo. E o transporte gratuito é apenas o começo dos segredos que eles escondem. Número 9. Chips SIM e chamadas gratuitas. Imagine isto. Você acabou de aterrissar em um país novo. A empolgação vibrando no peito. Mas no instante em que você desliga o modo avião, a realidade bate. Seu celular agora é um tijolo. Sua operadora exibe uma mensagem de roaming, cobrando tarifas altíssimas pelo privilégio de enviar uma mensagem ou checar um mapa. E quando você está em um lugar estranho sem conexão, aquela pequena barra de sem serviço parece pânico. Mas aqui está o detalhe que a maioria dos viajantes nunca ouve. Aeroportos como o Internacional de Dubai e o Changi em Singapura realmente distribuem chips SIM gratuitos aos passageiros que chegam.
não são apenas pedaços de plástico vazios. Eles geralmente vêm pré-carregados com uma pequena quantidade de dados e minutos de chamadas, suficiente para mandar mensagem à família, reservar um transporte ou encontrar seu hotel. É a tábua de salvação que você mais precisa, justamente quando mais precisa. E aqui está o detalhe. Milhares de passageiros passam direto pelos balcões sem nunca saber. Eles vão para estandes suspeitos vendendo sims turísticos caros. Ou pior, aceitam as tarifas de roaming e perdem dinheiro por dias. Mas tudo o que precisavam fazer era ir ao balcão de informações oficial ou ao quiosque da operadora e perguntar. A primeira hora em um país estrangeiro pode ser a mais estressante. Com o chip SIM gratuito no bolso, você não está mais perdido nem vulnerável. Você está conectado, confiante e já vencendo o sistema antes mesmo de sua viagem ter começado. Número 8. Passeios gratuitos pela cidade durante escalas. Diga a palavra escala e a maioria dos viajantes suspira. Horas desperdiçadas em um terminal sem alma, café caro na mão e nada a fazer além de assistir o relógio andar lentamente. Os aeroportos contam com esse sofrimento. Eles sabem que passageiros entediados são fáceis de persuadir a gastar mais. Mas aqui está o detalhe. Em certos aeroportos, essas horas temidas podem se transformar em mini-férias. De graça. Lugares como o aeroporto de Istambul, o aeroporto internacional Hamad, em Doha, e o Changi, em Singapura, oferecem passeios guiados pela cidade para passageiros presos com conexões longas. Transporte incluído. Taxas de entrada incluídas. Às vezes até as refeições são cobertas. Imagine, em vez de ficar caído em uma cadeira dura por 6 horas, você está deslizando pelo Bósforo, explorando skylines futuristas em Doha ou provando comidas de rua autênticas em Singapura. E o melhor de tudo, você não gastou 1 centavo além da passagem que já comprou. O truque é saber onde perguntar. No momento em que você aterrissa, vá direto ao balcão de trânsito ou de informações. Não espere placas gigantes indicando o caminho. Os aeroportos não divulgam esses benefícios. Mas uma vez que você sabe, eles são seus. Esse é o tipo de segredo que não apenas economiza dinheiro. Ele transforma tempo perdido em histórias que valem a pena contar. E uma vez que você experimenta, nunca mais verá uma escala da mesma maneira. Número 7. Chuveiros gratuitos. Voos longos tiram mais de você do que apenas tempo. Eles deixam você pegajoso, grogue e com a sensação de ter sido arrastado por um deserto. A maioria dos viajantes apenas sofre, afundando nas cadeiras e esperando horas pelo próximo trecho da viagem. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. Muitos aeroportos oferecem silenciosamente chuveiros gratuitos. Pequenas joias que podem redefinir completamente seu corpo e mente. Aeroportos como o Changi em Singapura, Narita em Tóquio e o Internacional de Dubai têm instalações de chuveiro impecáveis bem nas áreas de trânsito. Você não precisa de um bilhete de primeira classe, não precisa de uma associação sofisticada. Você só precisa saber que eles existem. Imagine entrar em um chuveiro quente depois de 12 horas respirando o ar reciclado da cabine, lavando o cansaço, a sujeira e saindo quase humano de novo. E se o seu aeroporto não tiver chuveiros gratuitos? Ainda há uma solução. Se seu voo estiver atrasado, cancelado ou sua escala se estender por horas, você pode se qualificar para um passe gratuito para o lounge. E os lounges quase sempre incluem chuveiros abastecidos com toalhas, sabonete, até kits de higiene. Esse truque pode significar a diferença entre arrastar-se pelo terminal como um zumbi e sair fresco,
confiante e pronto para encarar o próximo trecho. Não é apenas conforto, é sobrevivência. Número 6. Estações gratuitas de reabastecimento de água. Você conhece a cena. Sai da segurança, com a garganta seca, e a primeira coisa que vê é um quiosque vendendo garrafas de água por $5 cada. E como você está com sede e estressado, passa o cartão sem pensar. É exatamente assim que os aeroportos te pegam, cobrando preços premium por algo tão básico quanto água. Mas aqui está o detalhe. A maioria dos grandes aeroportos já possui estações gratuitas de reabastecimento de água escondidas dentro do terminal. Elas não estão estampadas com letreiros neon, porque se todos os passageiros as usassem, aqueles quiosques superfaturados iriam à falência. Em vez disso, estão discretamente localizadas perto dos banheiros, escondidas ao lado dos portões ou disfarçadas como fontes elegantes. A estratégia é simples. Leve uma garrafa reutilizável vazia na bagagem de mão. A segurança não vai impedir. Uma vez dentro, procure essas estações de reabastecimento. De repente, a hidratação é gratuita. Nada de garrafas de plástico de $5, nem copos frágeis do carrinho de bebidas, nem arrependimentos. Não se trata apenas de dinheiro, é sobre controle. Enquanto todos os outros formam filas como zumbis no quiosque de lanches, você está calmamente bebendo água que não precisou pagar. Você acabou de inverter um dos golpes mais antigos do aeroporto. Pode parecer pequeno, mas em viagens, as pequenas vitórias se acumulam rápido. E vencer o golpe da água do aeroporto é o primeiro gosto da liberdade. Número 5. Truque do Wi-Fi ilimitado. Os aeroportos adoram te atrair com a promessa de Wi-Fi grátis. Você se conecta, solta um suspiro de alívio e finalmente começa a navegar, até ser barrado por um paywall após 30 minutos. De repente, sua internet gratuita custa R$ 7,99 por hora e você se sente preso. Isso não é um acidente. Foi desenhado para te frustrar até você pagar. Mas aqui está o detalhe. O sistema é ridiculamente fácil de burlar. Quando sua sessão expirar, simplesmente coloque o dispositivo em modo avião por alguns segundos. Então, ligue o Wi-Fi novamente. Pronto, a rede pensa que você é um usuário novo e zera seu cronômetro. Faça isso repetidas vezes e você acaba de desbloquear internet gratuita sem pagar um centavo. E fica melhor. Passageiros frequentes compartilham silenciosamente códigos de Wi-Fi escondidos online, logins e senhas de lounges de companhias aéreas ou pontos de acesso da equipe. Uma busca rápida antes da viagem pode te garantir internet de alta velocidade no aeroporto que a maioria dos viajantes nunca descobre. Pense na diferença. Em vez de perder tempo encarando prateleiras caras do duty free, você está transmitindo, trabalhando ou fazendo videochamadas, tudo sem esvaziar a carteira. O aeroporto quer que você acredite que não tem escolha. Mas quando você conhece o truque, nunca mais será o otário que paga. Número 4. Estações de carregamento ocultas. Poucas coisas causam pânico como um celular morrendo em um aeroporto. Um segundo você está conferindo seu cartão de embarque, no outro está encarando uma tela preta. Sem transporte por aplicativo, sem direções, sem como ligar para alguém. E quando finalmente encontra uma estação de carregamento, já está cercada por uma multidão desesperada, agarrada às tomadas como se fossem boias de salvação. Aqui está a verdade. Os aeroportos têm mais pontos de carregamento. Eles só estão escondidos.
Procure sob os assentos do portão, atrás de lixeiras ou ao longo de colunas de sustentação. Alguns estão fixados no chão, outros discretamente sob os apoios de braço. Eles existem, mas os aeroportos não os sinalizam com placas chamativas. Por quê? Porque a escassez faz você se sentir impotente, e viajantes impotentes são mais fáceis de explorar. Viajantes experientes conhecem esse jogo. Eles procuram as tomadas antes mesmo de se sentarem, garantindo essas joias escondidas enquanto todos os outros vagam sem esperança. Combine isso com seu próprio cabo e um power bank compacto, e você se torna intocável. Porque, na viagem de hoje, um celular ligado não é luxo, é sobrevivência. Cartões de embarque, traduções, confirmações de hotel, mapas. Tudo desaparece quando sua bateria morre. Não deixe que o caos do aeroporto te pegue desprevenido. A energia está lá. Você só precisa saber onde procurar. Número 3. Áreas secretas para dormir. Quem já enfrentou uma escala noturna conhece a dor. Luzes fortes queimando os olhos, anúncios contínuos interrompendo toda a tentativa de descanso, e você esticado por 3 cadeiras duras fingindo que é uma cama. Para a maioria dos viajantes é puro sofrimento. Mas aqui está o detalhe. Muitos aeroportos realmente escondem zonas de silêncio e áreas para dormir, que a maioria dos passageiros nunca encontra. Estamos falando de poltronas reclináveis em cantos com iluminação suave, salas dedicadas para cochilos com sons ambiente relaxantes, e em alguns aeroportos, cápsulas futuristas para dormir que parecem saídas de um filme de ficção científica. Algumas são gratuitas, outras não custam nada além de perguntar onde ficam. E mesmo assim, os viajantes passam direto por elas. O truque é pesquisar. Antes da viagem, pesquise no Google o nome do aeroporto mais lugares para dormir ou áreas de relaxamento. Fóruns e blogs de viagem muitas vezes mapeiam zonas secretas de descanso com fotos e direções. Uma vez que você sabe, nunca mais ficará preso tentando cochilar sob luzes fluorescentes enquanto abraça sua mochila como travesseiro. Pense nisso. Em vez de chegar morto de cansaço ao seu voo de conexão, você acorda renovado e recarregado, como se tivesse hackeado o próprio aeroporto. Esses refúgios de sono são prova de que, mesmo nos lugares mais barulhentos e estressantes do mundo, a paz é possível, se você souber onde procurar. Número 2. Carrinhos de bagagem gratuitos. Você acabou de desembarcar de um voo longo, equilibrando malas pesadas, corpo dolorido, paciência no limite. Então você os vê. Filas brilhantes de carrinhos de bagagem alinhados na esteira. Um alívio te invade. Até que a tela exibe uma cobrança. Passe o cartão, pague alguns dólares apenas pelo privilégio de empurrar suas próprias malas por algumas centenas de metros. Parece insultante, porque é. Mas aqui está o detalhe. Nem todo o aeroporto explora você dessa forma. Em alguns dos principais hubs do mundo, Aeroporto Internacional de Dubai, Seul Incheon e Changi em Singapura, os carrinhos de bagagem são totalmente gratuitos, sem taxas escondidas, sem enrolação. Apenas uma cortesia simples e amigável ao viajante que torna a chegada menos um pesadelo. Por que isso importa? Porque depois de horas em assentos apertados e céu sem dormir, até algo tão pequeno como um carrinho gratuito faz a diferença entre lutar e respirar mais aliviado. E quando os aeroportos escolhem oferecê-lo gratuitamente, prova que nem todo terminal é feito para te espremer financeiramente. O truque aqui é simples. Verifique antes de aterrissar. Alguns aeroportos são conhecidos por cobrar,
enquanto outros silenciosamente economizam seu dinheiro. De qualquer forma, estar preparado te mantém um passo à frente do sistema. Nada é pior do que se atrapalhar com as malas ao perceber que você acabou de pagar $5 por um carrinho de compras glorificado. Número 1. Amostras de comida gratuitas. A comida de aeroporto é um tipo especial de tortura. Sanduíches de $9 embalados em plástico, café amargo que parece combustível de avião e refeições gordurosas das quais você se arrepende assim que engole. A maioria dos viajantes cede, porque que escolha eles têm? Os aeroportos sabem que você está com fome e eles lucram com isso. Mas aqui está o detalhe: você nem sempre precisa pagar. Espalhadas pelos terminais estão amostras de comida gratuitas esperando que o viajante ousado as reivindique. As lojas duty-free são notórias por isso, distribuindo pedaços de chocolate, goles de uísque, até pequenas mordidas de petiscos gourmet para tentar os compradores. Passeie por elas e você consegue montar uma mini refeição sem abrir a carteira. E não é só o duty-free. Alguns restaurantes perto de portões movimentados colocam bandejas com amostras, espetinhos de frango, pedaços de pizza, colheres de curry, esperando atrair clientes. Para você, não é apenas marketing, é jantar por conta da casa. Será que substitui uma refeição completa? Talvez não. Mas é mais do que comida. É um lembrete de que os aeroportos não são tão herméticos quanto querem que você acredite. Com um pouco de atenção, você pode transformar os truques de vendas deles em suas próprias vitórias secretas. Porque nada tem gosto melhor do que vencer o sistema, mordida por mordida. Então aqui está a verdade. Os aeroportos querem que você saia exausto, financeiramente, fisicamente e mentalmente. Mas ao retroceder a jornada, você viu como o jogo pode ser invertido. Um momento você sai de um voo e entra em um traslado gratuito que te leva direto à cidade. No próximo, você recebe um chip SIM com dados, mantendo-se conectado sem alimentar a ganância da sua operadora. Uma escala que antes parecia punição, de repente se transforma em um passeio gratuito para uma cidade que você nunca planejou visitar. Até o cansaço de um voo de longa distância pode desaparecer assim que você descobre um chuveiro escondido pronto para te revitalizar. E não para por aí. Cada passo que você achava que era armado, desde garrafas de água caras até o Wi-Fi cortado, baterias mortas do celular, esperas noturnas inquietas e até aqueles lanches caros, agora você sabe que existem brechas no sistema. Brechas grandes o suficiente para um viajante esperto escapar. Os aeroportos querem que você acredite que não há escolha. Mas agora, há. A diferença entre o viajante comum e aquele que conhece esses segredos é como o dia e a noite. Um sai quebrado e frustrado. O outro atravessa o mesmo terminal com confiança, pegando o que é gratuito, desviando-se de todas as armadilhas e economizando dinheiro, energia e sanidade pelo caminho. Então, na próxima vez que você voar, lembre-se: você não é apenas mais um passageiro seguindo a multidão. Você é o viajante que vê as portas escondidas. Compartilhe suas próprias descobertas nos comentários. Junte-se a uma comunidade de pessoas que se recusam a serem enganadas. E se quiser mais desses hacks internos, não deixe de se inscrever. Porque o sistema do aeroporto não foi feito para você ganhar. Mas com esses segredos, você acabou de ganhar.